Muito boa noite a todos. Voltando aqui, já com o nosso próximo bloco, do segundo Congresso Jurídico Internacional, segundo Conjure. Esse é o nosso evento que está sendo realizado em parceria com a Associação de Direito de Família e Sucessões, a ADEFAS, no Brasil e na Argentina, da mesma forma em parceria com a Editorial Medina e com o IDP. E nesse momento eu quero dar início ao nosso último bloco da noite, anunciando nossa próxima palestrante. Ela é pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em Portugal, doutora e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, presidente nacional e fundadora da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, é professora titular da disciplina de Relações Familiares no século XXI, no curso de mestrado em Direito Privado e Relações Sociais do Centro Universitário 7 de Setembro, Unicet, diretora das Relações Internacionais da União dos Juristas Católicos de São Paulo, UJUCASP, entre 2018 e 2021, coordenadora e palestrante em vários cursos, congressos e jornadas realizados no Brasil e em outros países. Titular da cadeira número 39 da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro da Academia Ibero-Americana de Derecho de Família y de las Personas, consultora da Comissão de Direito de Família e Sucessões entre 2013 e 2015 e da Comissão da Mulher Advogada entre 2014 e 2015, da Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Estado de São Paulo, conselheira do Instituto dos Advogados de São Paulo entre 2013 e 2015, membro da Associação dos Advogados de São Paulo, do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo e do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, CBPEG. Foi membro da Comissão Especial de Assessoria à Relatoria Geral do projeto do atual Código Civil na Câmara dos Deputados. Participou de outros projetos legislativos, como o projeto de lei do novo Código de Processo Civil. É sócia fundadora do escritório Regina Beatriz Tavares da Silva, Sociedade de Advogados. E na advocacia, também na pesquisa, atua na área da bioética e do direito civil, com ênfase em direito de família, direito das sucessões, direito da personalidade e responsabilidade civil, contratual e extracontratual, principalmente nas áreas da saúde e das comunicações. Doutora Regina Beatriz, que noite! Seja muito bem-vinda a esse nosso colóquio. Quero também registrar aqui a presença do doutor Ricardo Bipmeil, que também acompanha a doutora Regina Beatriz e, igualmente, é membro da ADEFAS. Ele se faz presente aqui junto conosco. Também a professora Rosicléia Carminato, coordenadora do curso de Direito da Universidade de São Lucas, em Ji-Paraná, estado de Rondônia. Doutora Regina, mais uma vez é um prazer imenso recebê-la na nossa humilde casa, essa casa internacional, sem fronteiras, registrando também que nós estamos aqui para Cabo Verde, estamos aqui também para a Universidade de Córdoba, na Argentina. Queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos argentinos aqui, aproveitando a presença do Ricardo. Receba, Ricardo, também, em nome de todo o povo argentino, nossas saudações. Doutora Regina, o que temos para hoje? Professor Marcos Reis, que prazer participar novamente deste grande conjure. Não é nada modesto, muito pelo contrário, é um evento que sei é grandioso. É grandioso em razão da grandiosidade da universidade, da Unitepac, de todos que unem seus esforços para este evento e, claro, né, ajudando um pouco as parcerias. Essa parceria da ADEFAS, desta feita, é motivo de um grande orgulho para a Associação de Direito de Família e das Sucessões. É efetivamente com uma honra imensa que a ADEFAS é parceira e apoia o evento. Apoiaremos sempre, professor Marcos Reis, sempre, todas as suas iniciativas,
todas as iniciativas dessa belíssima instituição de ensino coordenada pelo professor. E quero cumprimentar a professora Rosicler, que já é a segunda vez também, no primeiro conjuro estivemos juntas, agora nesse segundo conjuro também. Quero cumprimentar a professora pela instituição de ensino também, por ela dirigida, e o meu companheiro Ricardo Bipmeio, que está aqui mais uma vez, sempre procurando me apoiar, né? E que me ajuda tanto nestas tarefas, essas tarefas saborosas. A tarefa hoje, professor Marcos Reis, é a de falar sobre a união estável, requisitos frouxos e efeitos fortes. Essa entidade familiar, que sabemos é reconhecida pela Constituição Federal de 1988, no artigo 226, parágrafo 3º, tem uma história legislativa posterior à Constituição. Antes da Constituição, jurisprudência; após a Constituição Federal de 88, legislações. Digo legislações porque já tivemos a Lei 8.971, de 94, a Lei 9.278, de 96, e agora vigora o Código Civil de 2002. Eu quero fazer uma breve pincelada nessa história legislativa. Por quê? Porque eu participei dos trabalhos, especialmente na Câmara dos Deputados, do projeto de Código Civil. Esse projeto começou em 1975, e na década de 90, entrando na década de 2000, chegou à Câmara dos Deputados. Começou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara. Já fazia algumas sugestões legislativas antes de chegar na última fase da Câmara, até que então, por normas regimentais do Congresso Nacional, tivemos que, dentro desta comissão de juristas, de que participei, aceitar a redação da Lei 9.278 de 96, que eu chamo de lei poética. Poesia é bonito, né? Adoro poesia, mas quando a poesia chega à lei, aí começam os problemas, né? Então, não é um erro do Código Civil o que eu vou comentar nesta minha fala. É um erro da Lei 9.278 de 96, que teve que ser repetido no Código Civil para não ter aquele ping-pong. Se o projeto recebesse modificações que não fossem de alterações na conformidade das leis aprovadas durante a tramitação do projeto, o projeto subiria de novo para o Senado, para toda e qualquer alteração, porque o campo aí fica aberto, e voltaria para a Câmara. Voltando para a Câmara, possivelmente outras modificações não aprovadas, iria de novo ao Senado. É isso que nós chamamos de ping-pong legislativo, e foi o que o deputado Fiuza, relator do projeto na época, propôs a essa comissão de juristas, tendo em vista pararmos por aí, ou seja, vamos aceitar essa redação da Lei 9.278 no artigo 1723 do Código Civil. Esse artigo 1723 do Código Civil, ele estabelece que a união estável é a relação pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, hoje em dia, de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, entre duas pessoas que tenham o objetivo de constituir família. Então, é bonito, inclusive, professor Marcos Reis, professora Rosicler, o Ricardo Bipmeio sabe disto, quando tivemos o nosso Congresso Internacional sobre a União de Fato no cenário internacional, os professores chilenos estavam encantados anteriormente aos alertas que os brasileiros fizeram,
com a lei brasileira. E pretendiam, inclusive, trabalhar pela modificação legislativa chilena com o exemplo, e nós, então, tivemos que dizer, um mau exemplo da lei brasileira, nesses requisitos frouxos, né? Então, vejamos, né? Vejamos, começando por esta falta de prazo. A lei não estabelece prazo, nenhum prazo, união duradoura. Hoje em dia, com tudo muito rápido, WhatsApp temos que responder correndo, e-mails não podem esperar, toda a velocidade que ganharam as pessoas, em razão do quê? Dos meios de comunicação, da internet. É uma realidade. Tudo hoje em dia é muito rápido. E vem aquela ideia, aquela noção de que duas pessoas morando poucos meses juntas, ou quiçá tendo uma relação afetiva de poucos meses, poderiam já ter constituído uma união estável. União duradoura é muito subjetivo. Claro, fique que temos no nosso ordenamento jurídico várias menções, inclusive em leis, que são de áreas afins, correlatas, fiscais, inclusive, mencionando 2 anos. No campo da Previdência também, mas no Código Civil, nesse artigo 1723, que é o dispositivo legal que estabelece os requisitos da união estável, não há prazo. Então, há efetivamente julgados que, com menor prazo, consideraram a existência de união estável. Há até um que chegou no Superior Tribunal de Justiça, em que a relação havia durado alguns pouquíssimos meses, né? Parece que 1 mês, mais ou menos. Então, é uma insegurança muito grande jurídica a falta de prazo. E o prazo já existiu na lei brasileira. Na primeira lei após a Constituição, o prazo era de 5 anos ou menor se houvesse filhos. 5 anos seria muito? Talvez. Mas, pelo menos, a lei deveria ter estabelecido 2 anos. Eu propus. Na comissão de juristas, lutei por isso na época do projeto de Código Civil. Professor Carlos Alberto Dabos Maluf, professor Joel Dias Figueira participavam desta comissão e votaram comigo. Mas a maior parte que estava ali, foi um projeto muito democrático, né, nessa comissão de juristas, esse processo foi extremamente democrático, fomos vencidos. Acredito que mesmo com as normas regimentais, francamente, poderíamos ter tido um prazo ali estabelecido. Por outras razões que sobre as quais um dia conversamos, professor Marcos. Mas é isto, não temos prazo. Não temos a exigência da moradia sob o mesmo teto, a convivência more uxório, como se casados fossem. É outra falha tremenda da legislação. É onde 2 namorados podem facilmente ser confundidos com 2 companheiros ou conviventes. O que estabelece a norma sobre casamento? E aí a interpretação que eu faço, porque eu vou buscando sempre as interpretações que possam dar segurança jurídica às pessoas, para tranquilizar as pessoas, e inclusive para que, quando recebo um cliente no escritório, e o cliente ou a cliente diz, eu estou namorando, e eu explico os riscos dessa relação ser considerada uma união estável com todos os efeitos, ou quase todos, do casamento civil, as pessoas normalmente dizem, creiam, eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar o meu namoro. Por quê? Porque eu não quero esses efeitos todos. Então, nós vamos buscando sempre, como juristas, as melhores interpretações para que as pessoas não deixem de ter o tão querido afeto, o tão desejado amor, e que esse amor não seja dificultado pelo direito. Qual é a interpretação que faço sobre
a inexistência do requisito da convivência sob o mesmo teto, ou seja, poderiam existir duas pessoas morando em casas separadas e constituírem uma união estável. Eu vou ao Código Civil, no dispositivo que versa sobre o casamento. Já que há tanta equiparação entre união estável e casamento, vamos nos socorrer das normas do casamento. E, entre essas normas, há uma que diz o seguinte: no casamento, se exige a coabitação, a moradia sob o mesmo teto, é inclusive um dever conjugal. No entanto, as pessoas podem morar em casas separadas, sem que em nada isto prejudique o casamento, desde que existam motivos pessoais, familiares ou profissionais que justifiquem essa duplicidade domiciliar. E assim deve ser também na união estável. A união estável, sob tetos diferentes, somente quando houver uma necessidade pessoal, familiar ou profissional. Exemplo muito simples. Um advogado ou uma advogada tem uma banca numa determinada cidade, num determinado estado, e passa a ter uma relação de namoro com um juiz de direito num outro estado. Nem a advogada abandonará a sua banca, nem o juiz abandonará o seu concurso, a sua carreira de magistrado. Teriam, nesse caso, uma razão profissional para manterem uma união estável sob tetos diferentes. Agora, vejam bem, duas pessoas se relacionam afetivamente no mesmo bairro, na mesma cidade, não existe nenhuma dificuldade de morarem sob o mesmo teto, ninguém tem filho que possa atrapalhar por motivos pessoais essa reunião destas duas pessoas sob o mesmo teto, e moram em casas separadas, aí deverá haver um maior rigor do julgador diante de uma demanda de reconhecimento de união estável. E eu quero citar, professor Marcos, professora Rosicler, um caso que não é violação de sigilo, ficou público, e nem é da minha banca de advocacia, porque senão mesmo o público jamais o comentaria, que é o caso da Luísa Brunet e do Lírio Parisotto. Eles viveram durante 3 anos com uma aparência de casal. Isso nas notícias, na internet, na mídia em geral. A relação terminou, mas eles moravam em cidades diferentes durante este tempo. Seria namoro ou seria união estável? O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a relação era somente de namoro, porque esta matéria foi controvertida no processo. Claro que o Lírio não aceitou o pedido de reconhecimento de união estável da Luísa Brunet e negou a existência de uma relação como se casados fossem. Portanto, segundo ele, não havia união estável. Quando nós lemos o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós quedamos em dúvida. Qualquer um que leia com conhecimentos jurídicos de direito de família o acórdão, efetivamente fica em dúvida. E vou dizer, acredito que até o tribunal tenha tido um dilema, um grande dilema, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar essa ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, vejam que insegurança jurídica vivemos. Claro que Luísa, imagino eu, Luísa Brunet, pensava que havia uma união estável. Claro que Lírio Parisotto, ao que tudo indica, achava que não. E essa insegurança jurídica se repete em todas as relações.
quando não existe uma moradia sob o mesmo teto. Quando há moradia sob o mesmo teto, não há dúvida. Aliás, essa história de dizer, eu estou namorando e nós estamos morando juntos, não vale. Se as pessoas estão morando na mesma casa, é porque constituíram família. Mas e na pandemia? E na pandemia que um montão de namorados passaram a viver na mesma casa por necessidades da pandemia? Ou seja, a namorada tem uma avó doente, não pode ficar transitando entre a casa dela, onde ela mora com a avó, e a casa do namorado, para não contagiar a avó. Aí vem o namoro qualificado. Namoro qualificado, que é uma criação do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que é um arremedo, mas um arremedo que ajuda. Aliás, salve o Superior Tribunal de Justiça. Salvem os tribunais estaduais. Realmente palmas para o STJ e para os tribunais estaduais em geral. Porque não fosse a jurisprudência, nós teríamos um cenário muitíssimo pior. O STJ, ao apreciar um recurso especial em que os dois namorados viajaram, ele foi primeiro para um país no exterior, estudar, trabalhar, não importa, a namorada ficou com saudade e foi atrás do namorado nesse país estrangeiro. Ficaram lá mais de 2 anos, trabalhando, estudando, voltaram para o Brasil e, ao voltarem ao Brasil, cada um foi para a casa dos seus pais. Noivaram a seguir e depois se casaram. O casamento terminou e a jovem queria o patrimônio que o rapaz tinha adquirido durante aquele período em que eles viveram fora do Brasil e que ele comprou em vista do casamento futuro. O que o STJ fez? Não há esse direito, porque, no caso, houve um namoro qualificado. Essa é a expressão usada hoje em dia para classificar esse tipo de relação, que poderia também se aplicar no mundo agora em que vivemos pandêmico, né? Em muitos casos de pessoas que passaram a morar juntas, mas não com o objetivo propriamente de constituírem família, outros sim por necessidades momentâneas, como foi da viagem daquele casal. E agora seria a viagem terrível pela qual passamos da pandemia, né? Do Covid-19. Bem, isto posto, os efeitos desta relação, que não exige nenhum prazo, nem convivência sob o mesmo teto, são praticamente os mesmos do casamento. O artigo 1725 do Código Civil estabelece a comunhão parcial de bens como regime legal, como do casamento. Tudo que se adquire no curso da união estável ou do casamento onerosamente, ou por sorte, uma loteria, por exemplo, é bem comum. A lei ressalva a possibilidade de pacto em contrário, contrato escrito em contrário, ou seja, um pacto que deve ser celebrado por escritura pública, porque se o pacto antinupcial do casamento é solene, o pacto de união estável também deve seguir a forma solene da escritura pública para que haja segurança jurídica, e isto é uma interpretação sistemática que eu faço, não é uma interpretação analógica, é do sistema mesmo, já que o artigo 1725 do Código Civil estabelece o regime da comunhão parcial, se aplicam
todas as disposições gerais deste regime, inclusive a do pacto por escritura pública. Então, as pessoas podem escolher outro regime, por exemplo, o da separação total de bens, ou o da comunhão universal, ou um regime de bens sob medida, que também é possível ser feito, ser celebrado por escritura pública, aliás, tanto na união estável como no casamento, um misto de regras. E estabelece ainda a lei a pensão alimentícia, o dever de assistência material, que pode ser transformado em pensão alimentícia, diante do conhecido binômio necessidades e possibilidades. Volto, requisitos frouxos e efeitos fortes. Pode ser estabelecida a prestação compensatória. Aliás, professora Alicia Garcia de Solavadione, no último dia aqui do Congresso, do Conjure, no dia 27, falará sobre prestação compensatória, que é a compensação econômica, como é chamada na Argentina, um instituto novo para o nosso país, mas que lá está em lei, no Brasil está na jurisprudência, mas também cabe prestação compensatória. E não bastasse o Supremo Tribunal Federal, em 2 recursos extraordinários, resolveu por bem aplicar, no ano de 2017, os mesmos efeitos sucessórios do casamento à união estável. A mesma ordem de vocação hereditária. Companheiros passaram a concorrer com filhos do falecido. Um companheiro ou uma companheira concorre com filho, inclusive exclusivo do falecido. É a ordem de vocação hereditária que está no Código Civil e que, para o casamento, vigorava, passou a vigorar também para a união estável, o artigo 1829 do Código Civil. Foi havido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o artigo 1790, que era sábio. Era sábio por quê? Na união estável existiam efeitos sucessórios, sim, mas somente sobre os bens adquiridos no curso da união estável. Portanto, presumidamente pelo esforço comum e com um pouco mais de segurança jurídica. Se 2 pessoas, já num casamento, não se conformam, se escolheram o regime de separação total de bens, que haja um direito à sucessão, imaginem numa união estável. E, graças ao trabalho da ADEFAS, como amicus curiae, nestes 2 recursos, pela via dos embargos de declaração, conseguimos fazer valer alguma autonomia na escolha da união estável ou do casamento. Por quê? Foi assegurada, por força do trabalho da ADEFAS, a liberdade testamentária. O que é isto? Não se aplica o artigo 1845 na união estável. O ministro Barroso, relator desses recursos, diz claramente na decisão de embargos, proferida no ano seguinte, em 2018, que se aplica apenas a ordem de vocação hereditária, apenas significa somente a ordem de vocação hereditária do artigo 1829. Diante dos embargos interpostos pela ADEFAS, havia embargos também interpostos pelo IBDFAN, que também participou como amicus curiae. O IBDFAN era favorável à aplicação do artigo 1845, ou seja, a herança necessária na união estável, e a ADEFAS queria a não aplicação. O Supremo Tribunal Federal acabou decidindo pela não aplicação. Então, quem não desejar que o seu companheiro, a sua companheira, seja herdeiro,
tem que se dirigir a um tabelionato de notas e fazer com que seja celebrada uma escritura pública de testamento para excluir expressamente o companheiro ou a companheira da herança. Esse é o único caminho. Mas há esse caminho. Há esse caminho. Agora, sabemos, né, que a menor parte das pessoas no nosso país efetivamente opta por testamento. Inclusive, existe um certo preconceito ainda, né, em relação a testamento. Ah, vou fazer testamento é porque eu vou morrer? Não, claro que não. Testamento organiza, né? Testamento planeja, organiza a herança e faz valer a autonomia da vontade na união estável. Não significa que tenha que existir uma exclusão total do companheiro. Pode haver uma exclusão parcial, né? Mas é que se não houver testamento, terá direito à herança como se casado fosse, inclusive se o regime for da separação de bens. É mais um filho que as pessoas adquirem quando se casam. E é mais um filho, sucessoriamente, que as pessoas adquirem quando vivem em união estável, se não houver o testamento. Assim fica fácil entender. E a declaração de namoro? Lá nos idos de 2001, 2002, 2003, eu me coloquei a pensar, ainda mais vendo, né, que a comissão de juristas no projeto de Código Civil ia pelo caminho da relação duradoura, sem convivência obrigatória sob o mesmo teto. Então, comecei a refletir, e em 2003 publiquei um artigo na Folha de São Paulo, explicando sobre a declaração de namoro. Declaração de namoro não é contrato de namoro. Aliás, nem poderia ter a natureza de contrato, porque contrato cria, modifica ou extingue uma relação jurídica, e namoro não é uma relação jurídica. Namoro é uma relação sentimental, extremamente prazerosa, mas não é jurídica. Então, criei esta ideia, não é? Veio surgindo e eu fui alentando esta ideia, até que publiquei esse artigo em 2003, explicando que as pessoas podem declarar o namoro. Os dois juntos, claro, preferencialmente com duas testemunhas que conheçam essas pessoas e saibam que elas somente namoram, sem querer transformar a água em vinho, porque se estiverem vivendo uma união estável, de nada vai valer essa declaração, só quando efetivamente só existe namoro, e essa declaração, com base no artigo 107 do Código Civil, valerá até a data da sua assinatura. Depois, pode ser que passem a viver em união estável, mas pelo menos até ali viveram uma relação de namoro. É uma declaração que pode ser feita por documento particular e pode ser feita por escritura pública. Aqui, a forma pode ser privada ou pública, documento particular ou público. E eu quero observar, praticamente chegando ao final, que há outras mazelas causadas pela frouxidão dos requisitos legais da união estável. Não deixa de ser essa frouxidão que causa ou causou ideias como do poliamor, do poliafeto. Claro que ideias desastrosas, porque o Brasil é monogâmico, o casamento e a união estável no Brasil são monogâmicos, trisais, 3 pessoas, eu inventei, sabe, professor Marcos, essa expressão, e ela pegou, né? Não sei se pegou bem ou pegou mal, eu acho que pegou até mal, o trisal, né? Trisal, 3 pessoas, um homem, 2 mulheres e um homem, podendo viver uma relação de família, inclusive com uma criança envolvida nesta relação, sem mesmo saber quem é o seu pai,
portanto, com 2 pais, quando a relação é de uma mulher com 2 homens. Isto foi uma luta, mais uma luta da ADEFAS. A ADEFAS pediu providências no Conselho Nacional de Justiça, e sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, já com uma liminar concedida pela ministra Nancy Andrighi, primeiro era a ministra Nancy, no Conselho Nacional de Justiça, Corregedoria Geral, nos idos de 2016, aí, no julgamento do nosso pedido de providências, da ADEFAS, estava já o ministro João Otávio Noronha. E, por uma votação praticamente unânime, só um voto pela não procedência do nosso pedido de providências, conseguimos a vedação da lavratura, das escrituras públicas de poliamor ou poligamia, porque é poligamia, como união estável. 2 tabeliãs de notas, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, já tinham lavrado escrituras deste tipo, com efeitos entre as 3 pessoas, efeitos para a prole e efeitos perante terceiros. Quando digo terceiros, são benefícios de desconto de imposto de renda, benefícios securitários, benefícios em clubes desportivos. Então, se podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5, podem ser 6, num sistema monogâmico. Onde fica a matemática atuarial, por exemplo, de um plano de saúde, né? Sem contar as dificuldades de partilha de bens entre os 3, de guarda de filhos entre os 3, enfim, tudo que se possa imaginar que a ADEFAS conseguiu evitar. Mas não pensem que ainda podemos sossegar nesta matéria. Projeto de lei, Estatuto das Famílias do século XXI. Chegou quase à comissão na Câmara dos Deputados para a sua votação. O relator, Túlio Gadelha, por acaso, em debate na Rádio Bandeirantes, conversando comigo, ele soube o que significava esse projeto. E ele disse isso, esse debate está, inclusive, publicado no nosso site da ADEFAS. Ele disse, eu não sabia, Regina, que este projeto propunha a poligamia e que poderia, inclusive, dar razão e institucionalização de uma relação adulterina, ou mesmo, né, diziam os que criticavam esse projeto, uma relação incestuosa, porque num único dispositivo, esse projeto propunha, ainda propõe, né? Segundo o relator, deputado Túlio Gadelha, esse projeto será reformulado, ele foi retirado da pauta, né, da comissão, mas ele está ainda lá em tramitação, né, na Câmara dos Deputados. Ele se comprometeu a modificar o projeto, que num único dispositivo, repito, dizia que qualquer relação, consanguínea ou não, desde que afetiva, gera os efeitos todos do direito de família, do direito das sucessões e de todas as outras áreas de proteção da família. E falando dessas relações adulterinas, mais um trabalho grandioso da nossa ADEFAS. O trabalho que foi feito no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1045273, que veio por origem do Tribunal Sergipano. O Tribunal de Sergipe foi primoroso no acórdão, ao não atribuir efeitos previdenciários a uma relação adulterina, que era uma relação homossexual. Podia ser hétero, podia ser homo, não importava, a relação era adulterina. E o tema, como ele foi descrito
primeiramente pelo ministro Aires Brito, há muitos anos atrás. Imagine, o ministro Aires Brito já está aposentado há muitos anos, então calculem há quanto tempo esse recurso tramitou no Supremo Tribunal Federal. O ministro Aires Brito, nessa ementa, vamos dizer assim, da repercussão geral, ele indaga da produção de efeitos para as relações homoafetivas, que, por sinal, eu chamo de homossexuais sem nenhum preconceito. Acho que nós temos que repensar essa expressão, né? Podemos ser homo, podemos ser hétero, né? Nem sempre somos afetivos, né? Somos todos iguais. E foi isso que eu sempre defendi na minha cátedra, na minha carreira acadêmica, essa igualdade, por sinal. Mas, então, esclareceu a ADEFAS no Supremo Tribunal Federal que o que importava ali era a análise da relação adulterina e não se homo ou heterossexual, e veio, finalmente, depois de muito trabalho, muitas peças, levadas pela ADEFAS ao Supremo Tribunal Federal neste processo, um voto primoroso do ministro Alexandre de Moraes, acolhendo os nossos fundamentos e não atribuindo efeitos previdenciários para amantes. Porque esta é a expressão, amantes. Não é poliamor, poliafeto, namorado, não é isso. É amante, que essa é a expressão que a sociedade, inclusive, entende. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, isso foi agora em dezembro, né, do ano passado, que teve sequência a votação iniciada em setembro de 2019, acabou agora em dezembro de 2020. Então, todos esses ministros votaram pela não atribuição de efeitos previdenciários para amantes, por sinal, porta aberta para atribuição de muitos outros efeitos. Abriu divergência o ministro Fachin, lá em 25 de setembro de 2019. Foi seguido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pela ministra Rosa, pela ministra Carmen, pelo ministro Marco Aurélio. Ministro Toffoli pediu vista e a sessão se reabriu virtualmente agora, em dezembro do ano passado, do ano de 2020. Primeiro voto do ministro Toffoli, exemplar, eu digo exemplar não só porque acolheu os fundamentos da ADEFAS, não é por isso, exemplar pelo conteúdo, pela fundamentação, impecável. Porque data vênia dos ministros da divergência, né, dizer que previdência não tem nada a ver com direito de família, então eu posso deixar os meus benefícios da previdência não para o Dr. Ricardo Bipmeil, que é meu companheiro, mas sim para a minha funcionária do lar, que é efetivamente a pessoa que mais precisa. Se nós não fizermos a ligação entre previdência e família, que previdência é esta? Todas as normas previdenciárias, na parte dos benefícios da pensão pós-mortem, são fundamentadas nas relações de família. O outro fundamento da divergência, de que numa relação paralela, a boa-fé é objetiva e se presume. Então, todos os amantes estariam de boa-fé, constituindo uma relação chamada juridicamente putativa. A boa-fé da relação putativa é subjetiva e não objetiva. Já os fundamentos todos da maioria, né, depois do ministro Toffoli veio o voto do ministro Fux, do ministro Nunes Marques, né, primeiro Nunes Marques, depois Fux, foram votos que realmente aplicaram o ordenamento jurídico. A Constituição Federal, no artigo 226, fala em duas pessoas, somente duas. O homem e a mulher, e o Supremo interpretou em todos os votos daquele julgado lá de 2011 sobre a união estável homossexual, que também na união estável
homossexual, só cabem 2 pessoas, reconhecendo a monogamia, prevista na Constituição. E todo o ordenamento legal, o artigo 1723, parágrafo 1º, estabelece expressamente que, para que uma pessoa com estado civil de casada constitua uma união estável, é preciso que ela esteja separada de fato. Aliás, um dispositivo cá entre nós que também é criticável e que está no nosso Código Civil, né? Porque cria um embaraço patrimonial, ou pode criar daqueles, né? Mas, de qualquer maneira, está lá a regra. O Brasil é um país que adota a monogamia também na união estável. E tantos outros fundamentos, inclusive de fácil compreensão. O artigo 1727 do Código Civil, que chama de concubinato a relação chamada paralela, né? E aí veio a tese, que eu faço questão de ler. A pré-existência de casamento ou união estável de um dos conviventes, casamento ou união estável, pré-existentes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º, que eu acabei de citar, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, portanto, para todos os efeitos, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia no ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Portanto, um outro recurso extraordinário que está ainda em tramitação, sob a relatoria do ministro Fux, no Supremo Tribunal Federal, que trata de um tema em que havia um casamento e uma relação paralela, deveria até perder o objeto, porque essa tese é a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que abarca todas as hipóteses. Claro que, como ressalvamos nas nossas intervenções como amicus curiae, não pode haver enriquecimento indevido. Então, se numa relação adulterina houver a demonstração de uma sociedade de fato, ou seja, que o amante ajudou o seu outro amante com recursos materiais ou com trabalho na atividade do seu amante, para que o amante tivesse um patrimônio que ficasse somente no seu nome, direito das obrigações, vedação ao enriquecimento indevido expressa no Código Civil, sociedade de fato, proporção do esforço em capital ou trabalho. Mas certamente este não é o esforço sexual. E terminando o início dos efeitos da união estável, se é duradoura, não podem começar logo no início da relação. Existe um requisito de que tenha alguma duração. Como é que alguém adquire, por exemplo, um bem, ou melhor dizendo, fica mais fácil entender, recebe um bônus no seu trabalho, ou uma distribuição de lucros, uma bonificação, uma participação em lucros, no começo de uma relação em que passaram, vamos dizer mesmo, a morar juntos, e aquele valor já está em comunhão de bens com o outro. Tem que ter uma duração. Esses efeitos não podem retroagir, os tribunais não veem isto, nós estamos começando a mostrar isto para os nossos tribunais. E conseguimos mostrar isto no nosso Tratado da União de Fato. O Tratado da União de Fato é um livro que surgiu do Congresso Internacional da União de Fato, realizado em junho do ano passado pela DEFAS. Tivemos o prazer de ter o professor Marcos Reis, né, conosco nesse congresso, e esse tratado, publicado pela editora Almedina, inaugura a série ADEFAS Almedina. São 9 países, 3 continentes.
um livro totalmente bilíngue, com o tradutor Dr. Ricardo Bipimeio, que nos ajudou sobremaneira a que pudéssemos fazer com que esta obra fosse inteirinha nas línguas portuguesa e espanhola, de acordo com a preferência do leitor, e uma comparação entre os vários sistemas. É interessantíssimo. E, só para terminar, imaginem o seguinte: pensão temporária, pensão transitória, que é aquela que hoje em dia se estabelece no fim do casamento ou da união estável. Nós não temos norma legal, o direito argentino tem, e a professora Alicia com certeza vai falar nisto, e o artigo dela no Tratado da União de Fato versa sobre isto. Podemos utilizar como doutrina, como fonte doutrinária, ainda que seja, né, essa legislação estrangeira. Mesmo que digamos que a legislação estrangeira não pode cobrir uma lacuna da legislação brasileira, é uma fonte de inspiração. E aí o que diz a legislação argentina? Eu não vou contar tudo, vou falar só o seguinte, vejam que interessante. O tempo de duração do casamento, o tempo de duração da união estável é o ponto de partida para a fixação do prazo da pensão transitória. O ponto de partida. Então, professor Marcos, professora Rosicler, teríamos tanto ainda a falar, Estado civil de conviventes, que não existe, presunção da paternidade na união estável, que não pode existir, enfim, tanto, mas paro por aqui para cumprir meu prazo, né? Espero ter cumprido o tempo que me foi concedido e, repito, o meu orgulho de aqui estar nesse segundo conjúri. Obrigada. Doutora Regina, só antecipando, a senhora tem até as 21h30, 21h40, o tempo fica a seu critério. O nosso Eu não horário vai até as sabia. 22h. Eu não sabia, professor Marcos, estava aqui aflita, né? Mas Não, que pode ficar à vontade. que generosidade temporal, né? Isso é mais um valor do conjúri, né? Porque, efetivamente, matérias jurídicas, né? É muito difícil conseguir tratar da maior parte delas em pouco tempo. Eu já achei 1 hora ou 50 minutos espetaculares, né? Agora ainda tenho mais esse tempinho. Como é que o professor Marcos quer fazer? Quer que eu continue conversando um pouco sobre o tema? Quer abrir para perguntas? O que o professor acha que é mais interessante para o público? Professora, nós temos aqui no nosso chat diversas colocações, diversos posicionamentos. Então, a gente tenta articular da seguinte maneira: a senhora pode continuar com a ministração da palestra, está fantástica, fabulosa. Eu posso lhe adiantar que já me avisaram aqui que se a senhora quisesse ficar 4 horas palestrando, 4 horas nós ficaríamos aqui de olhos acesos. E aí, ao final, nós temos uma surpresa. Quero aproveitar para adiantar essa surpresa para todos os nossos televidentes, dizer que a editora Almeidina e a ADEFAS reservaram exemplares do Tratado da União de Fato, o Tratado de União de Hecho, e nós iremos sortear aqui no Conjure para vocês. Só aguardar um pouquinho, nós vamos fazer o sorteio. Doutora Regina, a gente não pode perder um segundo, porque 1 segundo com a senhora já é uma lição para todo ano. Fique à vontade. Imagine, professor Marcos, eu tenho inclusive certeza que lição eu vou receber das perguntas, né? Porque todas as perguntas sempre fazem muito, né? Com que reflitamos, com que tenhamos uma melhor análise, né, de todas as matérias. Então, eu quero comentar, né, para depois passarmos realmente com mais tempo as perguntas, professor, a respeito do regime da separação obrigatória de bens. Essa é uma matéria também assaz importante, ainda mais que sabemos, graças a Deus, as pessoas hoje mais idosas, eu chamo do 70 a mais, né? Não idoso, 70 a mais, né? As pessoas se relacionam afetivamente, as pessoas têm vida afetiva, o que é muito bom. E num casamento,
quem se casa com mais de 70 anos, o regime é da separação obrigatória. Essa é a norma legal. E na união estável? A pessoa pode constituir uma união estável com mais de 70 anos pelo regime que quiser, ou até seria o regime legal da comunhão parcial de bens? Aí nós vamos mais uma vez à interpretação sistemática. Vamos ao artigo 1725 do Código Civil, que estabelece o regime da comunhão parcial na união estável. Se estabelece o regime da comunhão parcial, nós vamos às disposições gerais dos regimes de bens e vamos encontrar lá os artigos 1658 a 1666 e o artigo 1641. Este dispositivo, né, ele estabelece o regime da separação obrigatória para um casamento dos 70 a mais. Basta que um tenha 70 a mais. Por quê? Proteção, sim, aos 70 a mais. Inclusive, quando o Código Civil foi aprovado, era a idade de 60 a idade limite. E houve um aumento dessa idade, posteriormente, para 70 anos, em razão da longevidade, da sanidade, do discernimento das pessoas, né? Mas nós temos que aplicar, inclusive até, né, as mais elevadas idades. Meu pai tem 94 anos, né? Então convivo com um 90 a mais, né? E muito ativo, enfim, né? Dentro disto tudo, né, conseguimos, depois de muito esforço, firmar uma jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça. É pacífico, hoje em dia, o pensamento do STJ e todos os acórdãos, tudo isso está devidamente indicado no Tratado da União de Fato, no meu artigo a respeito do tema, da frouxidão dos requisitos e dos fortes efeitos. A jurisprudência do STJ pacificou-se, aplica-se à união estável. O regime da separação obrigatória do artigo 1641 do Código Civil. E, além disto, acho que é uma outra grande vitória para a segurança jurídica, e por isso eu sempre digo, salve o STJ! Salvem os tribunais estaduais! Falando do STJ novamente, o STJ também firmou uma jurisprudência pela qual, no regime da separação obrigatória, para que haja direito a algum bem, é necessária a demonstração do esforço com capital ou trabalho. Uma súmula, que é a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, imaginem, editada lá no século passado, quando não havia nem Constituição Federal de 88, lá pela década de 60, 1960, esta súmula, havia quem quisesse aplicá-la ao casamento, dizendo que, porque na época nem se discutia sobre união estável, né, o regime ainda estava, né, muito, enfim, né, diferente do que hoje se entende no STJ, e havia quem quisesse aplicar a súmula que diz o seguinte: no regime de separação legal de bens, ou seja, separação obrigatória, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. E queriam aplicá-la no sentido de que quem casa pelo regime de separação obrigatória tem direito a todos os aquestos, comunhão de aquestos, comunhão de adquiridos, como se fosse um regime da comunhão parcial. Ó, primeiro, não olharam, não leram os precedentes dessa súmula. Eu fui a todos os precedentes, aliás, fui até desde o número 3, publicado pela Revista dos Tribunais, o volume 3, que eu tive que dar um parecer, e fiz a pesquisa não só dos precedentes citados, mas de todos os precedentes efetivamente da súmula, não só os citados. E ficou muito claro, como hoje é claro para o STJ, que
somente porque a súmula está mal redigida. Diante da análise dos precedentes, se vê com clareza que somente diante do esforço comum, ou seja, para evitar o enriquecimento indevido, é que cabe partilha de bens pelo regime da separação obrigatória. E o STJ hoje está com jurisprudência pacificada, toda citada no Tratado da União de Fato. E assim também, regime da separação obrigatória é aquele de quem é casado, se separa de fato e passa a viver em união estável. Essa é a interpretação que eu faço. Para não haver turbação patrimonial, para não haver confusão patrimonial entre o direito do cônjuge e o direito do companheiro. Porque é norma que também está no Código Civil quanto ao casamento, mas que também se aplica na interpretação sistemática à união estável. Ou seja, bônus e ônus. Quer viver em união estável com alguém com estado civil de casado e separado de fato, viva, mas saiba que vai viver pelo regime de separação obrigatória. Por quê? Num casamento, se a pessoa se divorcia e não faz partilha de bens e se casa outra vez, é o regime da separação obrigatória. É o que diz a lei. E como eu comentava, não é, professor Marcos, estado civil de convivente, isso não existe. A união estável é uma situação de fato. E mais, uma união estável é possível somente após os 18 anos de idade. É preciso ter capacidade civil, porque senão precisariam os pais do jovem de 16 ou de 17 todos os dias passar na casa dos jovens e dizer: oi, estou consentindo aqui com essa relação de união estável. Impraticável. Casamento pode ser celebrado antes dos 18, mas união estável só pode ser constituída após os 18. Não existe o estado civil de convivente. É uma situação de fato, em suma, informal, que pode ser formalizada por escritura pública, pode ser modificado o regime de bens, mas exige a capacidade civil. E quero dizer outra coisa, às vezes as pessoas dizem: eu fiz uma escritura pública de união estável, e eu não quero mais viver com ele ou com ela. E agora? Basta a separação. A escritura pública não será superior a uma situação de fato de dissolução daquela união de fato. É isso então, professor. Vamos, professor Marcos, as perguntas com muito gosto para mim. Doutora Regina, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E não são poucas as perguntas, mas antes da gente passar para as perguntas, eu quero apresentar aqui a professora Júlia Costa. Ela está aqui com a gente, já na plataforma. Logo, logo, ela acede com a câmera. Também é nossa professora e preceptora. É preceptora no Núcleo de Prática Jurídica e atua na área também de Direito de Família na advocacia. Para ela está sendo brilhante. Ela me confessa aqui pelo aplicativo, dizendo que foi uma aula que serviu por todo o curso de Direito. Então, temos aqui algumas perguntas, doutora Regina, não são poucas. Eu vou selecionar algumas aqui, são diversas. Bom, temos uma colocação da Michele Azar. Ela pergunta assim: a senhora crê possível a alteração do sistema monogâmico brasileiro, tendo-se em vista as múltiplas realidades de relacionamento no Brasil? Boa pergunta, Michele. Muito boa. Porque é um tema que, como eu disse, continua. Agora, no dia 27, está designada uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre um projeto de lei que é de 2016. Esse projeto propõe uma vedação legal
a relação familiar poligâmica, e há um pedido de audiência pública por parte do grupo que quer instituir a relação poligâmica ou institucionalizar a relação poligâmica no Brasil. Então, o debate vai acontecer agora, essa semana, outra vez, né? Então, a pergunta é extremamente oportuna, a pergunta da Michele. Eu não posso acreditar nessa alteração, Michele, do sistema monogâmico para o poligâmico por inúmeras razões. Primeira razão, os costumes brasileiros. Não é uma realidade nacional a poligamia. São casos, como bem disse o ministro Noronha, no julgamento daquele pedido de providências da ADEFAS perante o CNJ, isolados. Não é uma realidade nacional. E, se me perguntarem, mas amantes, que eu chamo de poligamia não consentida, né? Não consentida pelos três, né? Nenhuma poligamia é consentida no Brasil, né? Até por soberania nacional, nem das famílias que vêm de outros países, por exemplo, dos países muçulmanos. É preciso ter olhos monogâmicos. Senão, fiquem nos seus países. Porque, como diz o Dr. Ricardo Bipimeio, de uma maneira bastante argentina e dura, eu não posso ir para a Índia e querer comer carne de vaca em praça pública. O Brasil é monogâmico. Então, alteração, Michele, não é o costume, não são os costumes brasileiros, efetivamente não são. Só que nós vamos mais além. Fizemos uma pesquisa bastante importante em várias fontes, entre elas a Real Sociedade Britânica, estudos de cientistas políticos, de economistas, de várias áreas de conhecimento. Estudos de universidade do Canadá com universidades americanas. Estudo profundo. A poligamia e a monogamia ao redor do mundo. Os países poligâmicos, que são, basicamente, a maior parte da África, porque uma menor parte é monogâmica, inclusive Angola. Aliás, temos no tratado um artigo do professor Pedro Fansoni sobre o direito angolano, interessantíssimo, onde nós vamos ver nesse artigo, só como um breve parênteses, e vejam como é significativo, que em Angola, somente as mulheres menos favorecidas pela educação, ou seja, as que não têm a mínima escolaridade, é que aceitam a poligamia. É significativo isso. Então, poligamia na maior parte da África, ainda na maior parte, e na menor parte da Ásia. Monogamia em todos os outros países. Europa, América do Norte, Central, do Sul, Oceania, toda a Ásia, China, Japão, enfim. Bem, dentro disto, o que chega à conclusão esse estudo que está também referido no tratado e que está referido no nosso site da ADEFAS? Consultem o nosso site www.adefas.org.br. Tem conteúdo aberto, inclusive para não associados. Esse estudo está ali publicado. Os países da poligamia são os países dos maiores índices de violência doméstica. Como é que as mulheres podem querer poligamia? É um homem comandando uma relação poligâmica. São os países de maior mortalidade infantil, nas classes menos favorecidas. As pessoas se desentendem tanto em casa,
Também nas favorecidas se desentendem na poligamia, mas eu estou falando das classes menos favorecidas, como existe essa desarmonia natural, porque uma mulher não aceita que a outra fique com o seu homem, é a pura realidade. Então, são relações desarmônicas, conflituosas, os filhos acabam sendo abandonados. Por isso, os maiores índices de mortalidade infantil. É onde existem os maiores índices de crime. Sabem por quê? Mais homens solteiros, né? Claro, se cabe a poligamia, o maior número de homens solteiros. Olhem que incrível. Está comprovado que homens solteiros praticam mais crimes do que homens casados ou que vivem em união estável, porque não têm o alento da família, da casa, do cônjuge, do companheiro ou da companheira. Isso tudo leva aos piores índices de desenvolvimento econômico nesses países. Nós queremos isso para o nosso país? Claro que não. E o direito serve para quê? O direito serve para dar uma liberdade incontida, para que cada um faça o que bem entenda? Não. Senão vamos todos ter outra profissão. O direito serve para organizar a sociedade. É o principal instrumento de organização da sociedade, no caso da sociedade familiar. Por essas razões, entre outras, Michele, eu não acredito numa mudança do nosso sistema monogâmico para poligâmico. Doctor Marcos, ¿puedo agregar una sola cosita, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Yo quería agregar que, como Regina bien manifestó, hay algunas personas, y son pocas, las que están hablando de poligamía, de trisales y demás. Inclusive, tienen el apoyo de algunos diarios en algunas muy pocas oportunidades que yo tuve la oportunidad, valga la redundancia, de comentarle a Regina. Estaba leyendo en la Folia de San Pablo, no me acuerdo qué diario era. Era Folha. La Folia. 2 hombres y una mujer, que los 3 vivían juntos, tenían una chiquita de 5 años, que ninguno de los 3 quería decir, ni quería saber de quién era hija esa nena. Es decir, de un padre o del otro padre, obviamente de la madre sí. Entonces sale en el diario una noticia, esas noticias bombas, esas noticias ruidosas, que inclusive se la leía Regina, y Regina me dice, no puede ser, precisamente por lo que Regina había logrado en el STJ. Es decir, la no escritura, el CNJ, perdón, la no posibilidad de escritura pública con el fin de obtener los beneficios de la unión estable para más de 2 personas. Bien, ¿qué decía el diario? El título del diario decía, 3 personas se mudan a Uruguay porque en Uruguay se permite la poligamía. Entonces, como en Brasil se está prohibiendo la poligamía, se van a vivir a Uruguay. Hasta ahí está todo bien, ¿cierto? Bueno, te voy a contar las 2 mentiras grandes, las 2 grandes mentiras de esa noticia, porque yo digo, esto no puede ser. Entonces, viste que uno generalmente lee el título y un poquito y después ya leí todo el artículo. Eran 3 personas que sí vivían juntos, que sí no sabían cuál de los 2 hombres era el padre de la criatura, pero que estaban planeando irse a Uruguay hace 10 años. 10 años. Y Regina había logrado este apoyo en el CNJ. En el CNJ hacía 1 año. Y ellos decidieron irse a vivir a Uruguay al mes siguiente de que el CNJ prohibió la escritura de poligamía para 3 personas como si fuese una unión estable. Luego, fíjate, ese apoyo falaz, mendaz de la prensa, lleva al equívoco, a lo mejor,
a 4 o 5 que leyeron el artículo, como yo en un principio, y digo, mira, se van porque no se pueden casar. Y en Uruguay hay poligamia y se pueden casar. Esa es la otra mentira. En Uruguay no existe la poligamía. Entonces vos fíjate que un diario dice, se van porque no se pueden casar acá. Mentira. Se van porque se querían ir hacía 10 años y lo lograron hacer ahora. Y se van porque en Uruguay sí hay poligamía. Segunda mentira, no hay poligamía en Uruguay. Entonces, ese apoyo que le da a lo mejor la prensa a alguien que dijo me voy, entonces la prensa transformó eso en algo sensacionalista como generalmente son. Entonces, esas cosas hay que resaltarlas también, porque son 4 o 5 que dicen, ay, me voy a Uruguay a vivir porque no me puedo casar acá. En Uruguay tampoco te vas a poder casar. Y no me voy a vivir allá porque me puedo casar. Me voy a vivir porque lo tengo decidido hace 10 años y recién ahora junté el dinero o armé toda la infraestructura familiar que quería hacer como para irme. Entonces, no hay que dejarse engañar por esas cositas que son así chiquititas y que hacen un mundo de la nada. ¿Entendés? De la nada. Solo eso quería aclarar. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Por supuesto, muchas explanaciones muy útiles. Después volveremos a hablar del libro, ¿sí? Hay unas cuestiones aún para tratarmos. Doutora Regina, uma pergunta bem interessante aqui, isso nos fez recordar, inclusive, uma música que fez sucesso no Brasil, como aquelas músicas de sofrência, né? Amante Não Tem Lar e tantas outras aí. A Camila Caroline Oliveira Brito nos pede, doutora Regina, podemos elencar em tópicos simples alguns direitos das amantes? Muito bem, Camila, outro assunto importante e um tema que realmente desperta interesse, né? Porque, não obstante, como eu disse, em dezembro de 2020, tenhamos essa tese de repercussão geral aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que faz às vezes de lei. É uma tese de repercussão geral, ela se aplica erga omnes. Nesta semana estaremos debatendo de novo esse tipo de relação no Congresso Nacional, em audiência pública. Mas estamos debatendo, ou estaremos debatendo, porque é uma vontade da sociedade brasileira, representada pelos nobres deputados, que quer debater, desculpe, não. É como o doutor Ricardo Bipinio colocou, é o ruído de poucos, que grita muito. O ruído que grita, o ruído que não se cala, a insistência em poligamia, seja ela do trisal, seja ela dos amantes. Então, o tema precisa estar sempre, não é? Comentado, falado, é importante isto. Amantes, de acordo com a excelente tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não têm direitos, nem previdenciários, nem de família, nem sucessórios. Terão direito a uma sociedade de fato e aos efeitos e consequências da sociedade de fato de cunho obrigacional, direito das obrigações, e não direito de família, o mesmo acontecendo nos trisais, se formarem uma sociedade de fato, e um ajudar o outro com dinheiro, com trabalho, e o patrimônio ficar em nome de um só, é o mesmo. Direito das obrigações resolve. Partilha de bens na proporção do esforço de cada um. Não é ameação é aquela prevista exatamente pelo regime da comunhão parcial, em que se presume o esforço comum, é a necessária a prova da ajuda com dinheiro, capital ou trabalho para a constituição de um patrimônio que fique em nome de somente um deles. O direito brasileiro veda o enriquecimento indevido e, por isso, nesses casos, haverá um direito patrimonial de que monta só com a análise do caso concreto e a verificação desse auxílio, o tamanho do auxílio.
material ou de trabalho. Doutora Regina, ainda temos outros questionamentos. O Bernardo Pereira Pires pergunta: os julgamentos referentes ao reconhecimento de união estável, em sua opinião, demoram muito? Se sim, quais possíveis medidas legais para reduzir essa demora? Bernardo, demoram, e a tua pergunta é muito importante também, demoram por causa de uma lei mal feita. Se discute quando começou, se discute qual é o tempo que durou, se discute se a duração é suficiente, se discute se estavam morando em casas separadas e não precisa justa causa ou precisa justa causa, tudo se discute. É uma lei poética, a Lei 9.278 de 96. Então, para corrigir isso, Bernardo, só tem uma solução. Olharmos no nosso Tratado da União de Fato os sistemas estrangeiros e vermos o seguinte: o Brasil é o único país que não estabelece prazo e não estabelece convivência sob o mesmo teto e não estabelece formalização obrigatória, é opcional. O que faz, por exemplo, a Argentina. Se tem formalidade, escritura, tem certos e determinados efeitos. Se não tem, é diferente. O que faz Portugal? Com formalização ou sem formalização, em Portugal, os únicos efeitos da união de fato, porque lá eles chamam de união de fato, e nos países chamam união estável, como no nosso e no Peru, lá união estable, na Argentina é união convivencial, em Portugal é união de fato, escolhemos união de fato porque é uma expressão que todos entendem. Em Portugal é só a morada e uma pensão ao efetivamente necessitado, a morada do casal, ou seja, a pessoa não tem para onde ir, tem que ter teto e tem que ter o que comer. Mas quem quer efeitos fortes, que se case. E Portugal está certo. As pessoas que querem os efeitos do casamento devem casar. As pessoas que querem uma relação com menos efeitos escolham uma união estável. Se o Brasil tivesse a regulamentação de Portugal, que não tem, mas quem sabe, né? Depois de experiências malfadadas, como essa judicialização incontida, né, nos reconhecimentos e dissoluções de união estável, quem sabe nós cheguemos a um aprimoramento até mais, né, perfeito da nossa lei, olhando para o direito estrangeiro. Doutora Regina, o Marcos Gabriel, me perdoe, ainda temos aqui algumas. Marcos Gabriel pergunta: pode ocorrer o uso do documento de namoro para, na verdade, comprovar a união estável? A sua pergunta também é muito boa, Marcos. Lembra quando eu comentei, durante a exposição, que não dá para transformar água em vinho? Se é namoro, é água. Água gostosa, saborosa, porque namorar é muito bom, mas é água. Se passar a ter uma convivência familiar, que não é só o mero objetivo, como diz a lei, toda a interpretação, hoje em dia, da jurisprudência, é que precisa haver a constituição de família, porque, afinal de contas, namorados podem ter o mero objetivo, né? E não basta o mero objetivo, como fala o 1723, é preciso haver a constituição de família. Então, se as pessoas declaram que namoraram até aquela data, de preferência com 2 testemunhas, num documento particular ou numa escritura pública, se a forma é livre no caso, até aquela data tem que ter existido namoro mesmo. Só namoro. É só namoro, né?
Se duas pessoas que estão vivendo juntas como marido e mulher resolvem declarar que são namorados, esse documento não vale nada. Absolutamente nada. E, não sei se é onde você queria chegar, Marcos, mas... É Marcos, né? É Marcos. Não sei se é onde o Marcos queria chegar. Quando se quer formalizar uma união estável, precisa ser feita a formalização por escritura pública. É exatamente a norma da solenidade do pacto antinupcial, que se aplica à união estável. E vamos ver o espírito da lei, que se aplica ao casamento e à união estável. Imaginem duas pessoas que vivem já sob o mesmo teto, e já há um tempo, já com uma relação duradoura, constituíram família, e numa noite regada a um bom vinho, né, um deles convence o outro a mudar o regime de bens, sem reflexão, sem o cuidado de um tabelionato de notas, sem a formalidade de duas pessoas irem ao tabelião de notas e fazerem uma escritura estabelecendo um regime de bens diferente do regime legal. É a segurança jurídica. Esse é o espírito da lei, né? É por isso que a formalização, quando existe formalização, até para a escolha de um outro regime, né? E pode também ser mantido o regime, só para estabelecer o termo inicial da união estável, que tem que ser aquele que está na escritura, não pode ser falseado. Aí, nós temos que sempre pensar no formato solene, tabelião de notas, e de preferência com assistência de um advogado, porque efetivamente os advogados são indispensáveis no chamado planejamento, eu chamo de planejamento conjugal, né? É importante, né, o advogado ouvir, saber, explicar, dar as opções, né? É uma atividade advocatícia para quem está estudando, né, e pretende desenvolver aí a área do direito de família, interessantíssima, extrajudicial, planejamentos conjugais e sucessórios. Doutora Regina, o Lucas diz assim, pergunta da seguinte maneira: a rejeição do pedido feito pela concubina com o intuito de requerer metade da pensão da viúva explanada pelo ministro Marco Aurélio, conforme a união estável, o pedido deveria ter sido deferido ou não? Lucas, não. E, não obstante o voto do ministro Marco Aurélio fosse com a divergência, né, o ministro Marco Aurélio se manifestou assim, um acórdão paradigma da minha relatoria, muito citado, que veio com origem do Tribunal de Justiça da Bahia, o nome do homem era não sei quanto do amor divino, né? E ela era não sei quanto paixão, ou seja, imaginem, né? João do amor divino e Maria Paixão, por coincidência, né? Maria Paixão era a concubina, né? Nesse acórdão antigo do ministro Marco Aurélio, que é sempre citado, o Superior Tribunal de Justiça, eu quero observar, aproveitar o ensejo para dizer, que é onde são julgadas a maior parte das causas dos processos, né? Que sobem, quando sobem ao STJ, raramente vão ao STF, sabemos disso. Tá? O STJ, então, tem um volume de acórdãos imenso e uniforme, dizendo o relação paralela a casamento ou a união estável não gera nenhum efeito, nem previdenciário, nem familiar, nem sucessório. São 2 décadas que a ADEFAS examinou e estão publicados todos esses estudos no nosso site, no site da ADEFAS. Então, o ministro Marco Aurélio, depois desse acórdão paradigma, em que não foi atribuído... Joana Paixão. Não, agora lembrei.
Não foi atribuído nenhum direito a Joana Paixão, né? Por quê? Porque era concubina e concorria a sua relação com um casamento, era uma relação adulterina, né? É um acórdão repetido em todos os outros. Ele diz, não, aqui o que havia era uma união estável precedente. Então, não era casamento. Impedimentos da união estável não são os mesmos impedimentos do casamento. Olha o ministro Marco Aurélio. Ele usou esse argumento, o ministro Barroso usou esse argumento, a ministra Carmen usou esse argumento, a ministra Rosa Weber usou esse argumento. Só não usou esse argumento o ministro Fachin, que foi quem abriu a divergência. Mas todos os outros votantes pela divergência usaram esse argumento. Obviamente, não podemos nem imaginar. E foi o que nós colocamos em petição no Supremo Tribunal Federal, depois da abertura dessa divergência, que não é possível que dois institutos jurídicos, casamento e união estável, tenham os mesmos efeitos, ou praticamente os mesmos, salvo a liberdade testamentária, como eu já expliquei, e tenham impedimentos diferentes. Como é que o Supremo acabou de igualar, como eu citei também na exposição, os efeitos sucessórios da união estável aos do casamento, dizendo que são duas entidades familiares que merecem ter os mesmos efeitos? Basicamente, os votos vão nesse sentido e com este fundamento. E agora, o Supremo, na hora de julgar um tema de repercussão geral sobre direitos ou não direitos de uma relação paralela, quer diferenciar em impedimentos o casamento da união estável. Onde estamos? Né? Estamos num país organizado, né? Organizado pelo direito, né? E claro que esses argumentos não poderiam ser majoritários, né? Por isso a maioria que se formou no Supremo. Então, concubina, né? Ou concubino, não importa o gênero, não tem direitos previdenciários, não tem direitos de família, não tem direitos sucessórios. É uma opção de vida. Bônus e ônus, como disse o ministro Alexandre de Moraes. Doutora Regina, uma última pergunta aqui, e claro, acompanhando os efusivos elogios sempre presentes, o Amadeus de Souza Lima Neto pergunta, doutora Regina, a concessão de pensão por morte é devido à dependência econômica do sobrevivente em relação ao falecido. Se a amante provar que dependia economicamente do falecido, onde estaria o óbice? A pergunta do Amadeus. Muito bem, Amadeus. Vejo aí, devem ser, imagino que sejam estudantes, né? E todos nós somos estudantes, todos nós somos juristas. Por quê? Porque estudamos o direito, né? O que é ser jurista? É ser um estudioso do direito. Então, todos nós somos os estudantes, os professores, né? Então, para o jurista Amadeus, né? As normas previdenciárias na Previdência Pública, nós estamos falando no caso do INSS, né? Eu imagino que é exatamente isso que esteja sendo comentado, porque também Previdência Privada tem temas interessantíssimos para serem tratados, e agora nós temos uma comissão de direito previdenciário na ADEFAS, presidida pelo professor Sodero, e José Roberto Sodero Vitório, um grande especialista em direito previdenciário, se formou essa comissão na semana passada, foi empossada, com o Ricardo Bipmeio como vice-presidente, porque ele também é um especialista em jubilações, direito previdenciário, direito previsional. Então, quando nós olhamos todos os princípios do direito previdenciário, nós vemos um diálogo constante na lei e principiológico do direito previdenciário com o direito de família, Amadeus. Não é só dependência econômica, é dependência econômica mais relação de casamento, de união estável ou
de filiação, ou quando há um filho maior de idade deficiente, né? Então, é assim, não é só dependência econômica, porque é o que eu disse, por exemplo, minha funcionária do lar, ela depende economicamente de mim, eu não tenho dúvida. Sou eu que lhe dou emprego. Dependência econômica no sentido amplo. Eu não posso, infelizmente, não posso, o Ricardo adoraria, mas eu não posso deixar para ela a minha pensão por morte. Por sinal, contribuí a vida inteira no teto máximo. Bastante sacrifício, mas fiz, acreditando, né? E hoje recebo o benefício da Previdência, né? Mas eu não posso deixar para essa moça, né? Então, são as normas e os princípios. E conversando com o doutor Sodero, numa conversa interessantíssima, professor Marcos, professora Júlia Costa, professora Rosicler, na semana passada, estávamos exatamente empossando, né? Sempre de uma maneira muito singela, muito tranquila, que é o que nós fazemos na DEFAS, a nossa Comissão de Direito Previdenciário, e o professor Sodero disse o seguinte, que atribuir pensão previdenciária fora das relações familiares para concubinos ou em relações poligâmicas significa tornar a pensão por morte miserável, com o sofrimento de muitos. Por quê? Porque a maior parte das pensões previdenciárias por morte no nosso país, diga-se de passagem, são de um salário mínimo. Imaginem aparecerem 2 ou 3 concubinas dependentes, aspas, porque isso também dá margem a uma fraude imensa, né? Dizendo que são dependentes. Que benefício é esse? Deixa de ser benefício. E nós vamos fazer em breve, viu, professor Marcos, professora Rosicler, professora Júlia, já ficam todos aqui convidados, um congresso de direito previdenciário na família, né? Ainda não sei bem o título que vai ter, mas vai ser exatamente neste sentido de análise do direito previdenciário e das relações de família ou das relações concubinárias, enfim, vamos debater isto tudo muito mais, e já ficam aqui todos os nossos queridos participantes desse segundo conjúri convidados. Doutora Regina, muitíssimo obrigado. Isso daí, naturalmente, é o mínimo que talvez todos nós possamos dedicar a esses momentos maravilhosos que passamos aqui em aprendizado. Muito bem. Doutor Ricardo Bipmeil, como estás? Cuéntanos tu experiencia en hacer las traducciones para español. Bueno, te cuento, yo un día le comento a Regina, bueno, todo el mundo sabe que es mi señora, mi esposa, mi compañera, mi concubina, mi novia, mi todo. Un día estábamos charlando y yo le digo, mirá, van a hacer el congreso viene gente de Angola, viene gente de... hubo gente que habló en inglés, hubo gente que habló en portugués, hubo gente que habló en español. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos bilingüe? Y me dice, ay, qué lindo. Claro, lo mío fue una sugestión. Ni Dios, ni te cuento, porque así como la ves a ella, es tan expedita en el derecho de familia, es crítica al máximo en lo que se refiere a una traducción y a todo. Inclusive, te voy a decir, la traducción la hice y la pude hacer porque soy abogado, porque soy procurador en Argentina, porque hay terminologías que si no las aplicás bien, y frases si no las aplicás bien, cambian el sentido de la oración, cambian el sentido de la frase. Entonces, si cambias el sentido, cambias la esencia de esa conversación. Inclusive una profesora, creo que era de Argentina, no la voy a nombrar porque no recuerdo bien quién era, pero escribió sobre el derecho en la antigüedad de la familia. Y ese derecho en la antigüedad habló de los indios.
y hablaba como si yo te digo a vos, por ejemplo, Chacaimanta, ¿qué pasó? ¿Y quién sabe qué es Chacaimanta? Entonces tenés que ir a buscar cómo traducir esa expresión que es prácticamente indígena. Entonces, hay muchas frases que ella aplica, que son frases que ya son obsoletas, no se utilizan más. Pero como ella se estaba refiriendo al derecho en el sentido clásico de esa época, ella nombraba las frases como eran en su momento. ¿Entendés? Es decir, yo te digo, burro viejo no agarra trote. Y vos me decís, ¿qué está diciendo? Digo, una persona mayor no puede tener la posibilidad de trotar como trota una persona. Y no podés decir trotar, porque ¿qué es trotar para acá? Entonces, todas esas cuestiones me llevaron realmente a una cuestión bastante compleja. Te digo que, por ejemplo, Eduardo de Libera Leite, traduje el texto de él, que para mí es un fenómeno ese hombre, es un sapiens, y tuve que traducirlo de él. Y al otro día me manda, Ricardo, ¿qué quiere decir la palabra tal? Y yo digo, pero ¿cómo? No, pero yo no quise decir eso. Bueno, estuvimos 2 días charlando de cómo cambiar la frase para que esa palabra tuviera la implicancia que tenía que tener en ese texto. Entonces, fíjate que vos decís, traduzco, por ejemplo, pones el Google Traductor. Yo pongo el Google Traductor y hace ¡ping! 2 segundos tenés la traducción. Esa traducción vos la lees y vos decís, más cerca, mamá, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, más cerca el libro. No se ve. Vos la traducís, esa frase, y te dice, por ejemplo, los sindicatos de las personas, y no es los sindicatos, es la unión de las personas. ¿Qué pasa? La unión de personas en Argentina, desde el punto de vista laboral, se denominan sindicatos. Entonces yo no puedo decir el sindicato mío y de Regina, que tenemos para tener una vida en común, ¿qué sindicato estoy hablando? Esas cuestiones te llevan a leer, y te puedo asegurar que llega un momento que yo no sabía leer español, ya no sabía leer castellano, ya no sabía cómo se escribía, si era Éxodo con doble C o Éxodo con X. No, se complica, te digo que se complica. Pero bueno, lo hice con sumo placer, lo hice con muchas ganas, inclusive me siento honrado. Fíjate que yo le comentaba a Regina casualmente anoche, le comentaba, ahí sí, un poquito más arriba, yo le comentaba que, ahí está, yo le comentaba que es muy difícil a esta edad, cuando ella dice a los más de 70, yo tengo 70 años y 23 días, entonces yo ya estoy más de 70. Entonces es muy difícil a los 70 años tener una oportunidad como esta, de formar parte de una obra como la que hicimos, donde va a ser mundialmente conocida, donde es el primer tratado mundial de derecho de unión de facto, derecho de unión de familia o derecho de unión de facto. Es el primer tratado mundial que se hace y bilingüe. Entonces, para mí, a los más de 70, para mí fue un gran honor, fue una satisfacción realmente inconmensurable. Inclusive, conocer personas que después te llaman y te dicen, Ricardo, me gustó mucho lo suyo. Tengo gente de Argentina que hago una exposición cortita de algo y me ponen, crack, sos un genio. Que me ponen, y yo digo, a los 70 años, recoger eso, cosechar eso, porque dicen que el árbol tiene de florido lo que tiene por enterrado. Si tenés buenas raíces, tenés buenas flores. Entonces yo creo que tengo buenas raíces. Yo me considero ya un museo del derecho, ¿entendés? Ya no soy como dice Regina, un jurista. Yo soy un museo del derecho. Entonces, aquellas cosas que a lo mejor no te brindaron la experiencia o no te brindaron el Homo sapiens que uno puede aprender en la facultad, en la universidad, lo brindó la vida. Entonces, enfocás el derecho desde un punto de vista tan diferente, tan distinto. A lo mejor yo peco por ser abrupto en mis respuestas. Por ejemplo, hablaban recién del amante. Está bien,
El amante es el amante. El amante para mí es una persona que vive en la clandestinidad. Se mantiene en la oscuridad hasta tanto uno de los dos fallece, de los dos que integraban la pareja, y ahí aparece y hola, acá estoy yo. Entonces, con todo el derecho del mundo, el derecho propiamente dicho, le tiene que decir, perdóname, ¿vos quién sos? Porque realmente apareciste ahora, ¿por qué? Por amor al dinero, nada más, ¿entendés? Es decir, yo le comentaba, en un principio cuando se trató de esta, disculpa que me extienda un poquito, pero es un tema que me gusta. Cuando yo le comentaba a Regina que fuimos una vez al STF, yo le decía a Regina, ¿puedo hablar con Barroso que defendía a los amantes? Y me decía, no, por favor no. Y yo le decía, vamos a suponer que fallece la mujer de Barroso. Caso hipotético. Yo le quería decir a Barroso, vamos a suponer que fallece su mujer. Entonces usted dice, bueno, ahora voy a cobrar mi pensión, mi derecho previdenciario, voy a cobrar la pensión de mi mujer. Entonces en ese momento entra el jardinero y dice, hola, ¿cómo le va? Vamos a compartir. Y vamos a compartir ¿qué? La pensión, porque su señora es amante mía, hace 7 años que yo trabajo con usted, y hace 5 años que es amante mía. ¿Cómo lo ve, Barroso? Y Regina me dijo, no se te ocurra preguntar eso, porque en realidad hay cosas que cuando a vos te tocan en directo, las ves de una forma. Es decir, todos acá sabemos un poco de derecho y todos sabemos lo que es la objetividad y la subjetividad. Es decir, hablar con subjetividad cuando no tenés el clavo en la espalda es muy fácil. Ahora, hablar con objetividad, cuando tenés la daga en el pecho, vamos a ver cómo contestás. Entonces, esas cuestiones son las que a mí me tornaron un poco complicado el libro, la traducción del libro, porque yo no podía poner palabras mías. ¿Entendés? Yo tenía que traducir dentro de la verborragia que me habían explicado y que me habían escrito. Me tenía que limitar a eso. Por eso se me complicó un poco. Disculpa que me extendí. Y quiero pedir perdón por estar así, pero realmente yo entré, salí con un amigo, vuelvo y me dice Reina, dale que te vas a conectar. Digo, voy, y me conecté y estoy así. Generalmente me presento de una forma un poquito más adecuada por respeto a los que están mirando. Bom, pessoal, muchas gracias, doctor Ricardo. Siempre mucho gusto tener usted entre nosotros. Gracias. Eu quero comentar que 40 anos de vida profissional. Comecei em 1980, com esse casamento entre a advocacia e a academia. Esse casamento é indissolúvel para mim. Muitas horas de madrugada ainda, muitas horas até hoje de finais de semana, muitas horas, não tenho férias, férias são pequenas, são férias sempre misturadas com trabalho, mas é o amor. Me perguntam, sabe, muitas vezes, como é que você, Regina, arruma tempo para fazer tantas coisas? Porque é a presidência da DEFAS, é o escritório de advocacia, é a minha vida acadêmica, as aulas, né? As palestras, os livros. E eu digo sempre, é o amor que eu tenho por tudo que eu faço. Então, é isso que eu deixo aqui acho que de exemplo, né? Para todos esses queridos alunos e alunas, façam sempre, exerçam sempre as suas profissões, espero que no mundo do direito, mas sempre com muito amor. E eu quero dizer que esse amor colocado no Tratado da União de Fato foi colocado por 3 coordenadores, e 2 deles, além desta que lhes fala, estarão aqui no Conjure, o professor Atalá Correia e a professora Alicia Garcia de Solavajoni, né? Somos em 3, né? E que também colocaram muito amor nessa obra, como colocou o nosso tradutor, o Ricardo Bitimeio, quando perceberam, na sua fala, né, o amor que ele teve pela tradução destes artigos para a língua espanhola. Então, é basicamente este o exemplo, né? Façamos sempre tudo com muito amor. O amor da Júlia, que tem pelo direito, o amor da Rosicler, que certamente tem pelo direito, esse amor também aí incondicional do professor Marcos Reis pelo direito, do Ricardo Bitimeio, que também é jurista,
e de todos vocês, queridos alunos e alunas, sempre, e estarei sempre, viu, professor Marcos? Sempre à disposição. E a ADEFAS também inteiramente apoiando todos os eventos, todos os trabalhos, com muito gosto e muita honra para nós. Obrigado, doutora Regina. Então, encerramos aqui, mais uma vez, sob a proteção de Deus, a primeira noite do segundo Congresso Internacional, segundo Congresso Jurídico Internacional do Grupo AFIA Educacional.